o lado sombrio do Amazonas que poucos se atrevem a mostrar. O Amazonas é um estado de belezas extraordinárias e um patrimônio natural que impressiona o mundo. Mas, por trás dessa grandiosidade natural e cultural, existe um lado sombrio que muitos ignoram. O Amazonas enfrenta graves problemas sociais, como a pobreza extrema em comunidades ribeirinhas e indígenas que vivem isoladas e sem acesso básico à saúde, educação e saneamento. A violência também cresce, especialmente em Manaus, impulsionada pelo tráfico de drogas e pelas disputas entre facções. Enquanto isso, a floresta, orgulho do Brasil e do mundo, sofre com o avanço do desmatamento ilegal, uma seca histórica e o alto índice de queimadas. Além disso, a Zona Franca de Manaus, motor da economia local, enfrenta desafios com a falta de infraestrutura e abandono de projetos como a BR-319. E enquanto isso, cresce a disputa internacional por narrativas e interesses sobre as riquezas da região, como petróleo, nióbio e outros recursos estratégicos da floresta. Essas contradições revelam um estado de problemas profundos. E é sobre essa face oculta que vamos falar agora. Número 1. O cartão postal do Amazonas. Imagine um lugar onde os rios parecem mares e o horizonte é um tapete verde sem fim, onde o canto das aves se mistura às vozes dos povos da floresta e cada ingrediente de um prato traz consigo uma história milenar. Esse lugar existe. Está no coração do Brasil e se chama Amazonas. Ali vive a maior floresta tropical do planeta. Um ecossistema tão vasto e complexo que ainda guarda milhares de espécies desconhecidas pela ciência. Andar por ali é como explorar um outro mundo, onde cada cheiro, som ou cor revela algo novo. É o lugar onde o Rio Negro encontra os Solimões, formando o Encontro das Águas. Um fenômeno impressionante que atrai turistas e pesquisadores de todos os cantos do mundo. Um espetáculo natural que parece saído de um documentário. Mas o Amazonas vai muito além de sua natureza exuberante. Ele pulsa na cultura de seus povos. Comunidades indígenas preservam línguas e tradições ancestrais, sendo os verdadeiros guardiões da floresta. Na capital, Manaus, o passado da Era da Borracha se impõe em construções como o Teatro Amazonas, com sua cúpula colorida e arquitetura europeia. Um símbolo inesperado no meio da selva. E se a arquitetura impressiona, a alma do povo se revela mesmo é na música e na festa. Todo fim de junho, o estado inteiro se volta para o Festival de Parintins, um dos maiores espetáculos folclóricos do Brasil. Ali, os bois Caprichoso e Garantido se enfrentam em uma disputa simbólica cheia de cores, cantos, lendas e emoção. É mais do que um festival. É um grito de identidade, onde a cultura amazônica se transforma em arte e a floresta vira palco. O paladar também revela a identidade local. Comer no Amazonas é uma experiência profunda. O tambaqui chega à mesa com pele crocante. O pirarucu, gigante dos rios, é servido curado ou em bolinhos. O tucupi, ácido e potente, se mistura ao jambu, que adormece a boca e aguça os sentidos. Frutas como cupuaçu, bacaba e buriti desafiam comparações. Até o açaí, por lá, vira refeição. Salgado, com peixe frito e farinha. Mas mais do que sabores ou paisagens, é o povo que define o Amazonas. Gente que vive com a cheia e a vazante dos rios, que viaja dias de barco, que sabe como ninguém tirar sustento da floresta. Ribeirinhos, indígenas, pescadores, moradores das palafitas. Todos com uma sabedoria ancestral, que se expressa no modo de viver, acolher e contar histórias. É fácil se encantar com o Amazonas. Mas, e se te dissermos que nem tudo é como parece? Por trás das imagens de cartão postal, há uma realidade marcada por contrastes. A beleza é real, mas não esconde os desafios profundos enfrentados por quem vive ali. A floresta resiste, mas sob ataque constante. Número 2. O lado sombrio do Amazonas. O Amazonas é, sem dúvida, um dos estados mais emblemáticos e fascinantes do Brasil. Mas, por trás desse cartão postal verde e encantador, existe uma realidade desafiadora e, muitas vezes, ignorada.
O estado do Amazonas convive com problemas graves que afetam diretamente a sua população local. Nos últimos anos, o estado viu crescer de forma alarmante os índices de violência. Entre 2023 e 2024, o Amazonas registrou um aumento de 15% na taxa de homicídios. Em números proporcionais, a taxa chegou a 34 homicídios por 100 mil habitantes, colocando o estado entre os 10 mais violentos do país. A capital, Manaus, concentra grande parte desses casos e tem se destacado negativamente nos relatórios de segurança pública. A cidade, que abriga mais de 2 milhões de habitantes, enfrenta uma crescente disputa entre facções criminosas, o que intensifica a violência nas periferias e acentua o clima de medo entre os moradores. A situação nas áreas mais isoladas do estado é ainda mais preocupante. Municípios do interior enfrentam a total ausência do estado em termos de segurança. Delegacias fechadas, falta de policiamento e ausência de infraestrutura deixam essas populações completamente vulneráveis ao avanço do narcotráfico, garimpo ilegal e outros crimes ambientais. Manaus, apesar de seu crescimento econômico, enfrenta um sério déficit de infraestrutura urbana. A cidade tem uma das piores coberturas de saneamento básico entre as capitais brasileiras. Menos de 20% dos domicílios possuem rede de esgoto. O sistema de abastecimento de água também é irregular, principalmente nas zonas periféricas, onde famílias inteiras convivem com a escassez, mesmo vivendo ao lado de um dos maiores rios do mundo. A coleta de lixo é outro ponto crítico, com áreas inteiras sem cobertura, contribuindo para o surgimento de lixões irregulares e agravando os problemas de saúde pública. A desigualdade social em Manaus é profunda. A cidade possui mais de 100 favelas e comunidades precárias, onde os moradores enfrentam diariamente a falta de oportunidades, a violência e o desemprego. Em 2024, o índice de pobreza extrema atingiu mais de 22% da população da capital, com milhares de famílias sobrevivendo com menos de R$300 por mês. A desigualdade de renda é visível. Enquanto um pequeno grupo concentra a maior parte da riqueza, milhões vivem em condições insalubres, sem acesso adequado à saúde, educação ou mobilidade. No sistema de saúde, a situação se agrava. O Amazonas sofreu com um dos piores colapsos durante a pandemia de Covid-19, revelando a fragilidade do atendimento hospitalar. Em 2024, mesmo após a emergência sanitária, os problemas persistem. A falta de médicos especialistas, equipamentos e medicamentos compromete o atendimento, principalmente no interior, onde muitas comunidades ribeirinhas só conseguem atendimento básico após longas viagens de barco ou avião. Em casos mais graves, a distância entre a vida e a morte depende de acesso a transporte aéreo, algo inacessível para a maioria. A educação também não escapa desse quadro. Apesar dos esforços em políticas públicas e programas estaduais, o índice de evasão escolar no ensino médio chegou a 27% em algumas regiões do interior, agravado pela falta de estrutura, professores e transporte escolar adequado. As escolas em comunidades indígenas ou ribeirinhas muitas vezes funcionam em condições improvisadas, com ensino multisseriado e ausência de materiais didáticos básicos. O estado do Amazonas, apesar de sua importância estratégica para o Brasil e para o planeta, vive um paradoxo: é rico em natureza, mas enfrenta pobreza, violência e abandono institucional. O turismo, que poderia ser uma poderosa ferramenta de desenvolvimento sustentável, é ainda mal explorado, e o potencial da bioeconomia segue subutilizado. Número 3. O desmatamento e o narcogarimpo. O Amazonas abriga a maior porção da floresta amazônica dentro do território brasileiro. É uma região estratégica não só para o equilíbrio ambiental do Brasil, mas para o clima do planeta inteiro. Ainda assim, essa floresta, tida como um dos maiores patrimônios naturais do mundo, está sendo destruída a uma velocidade alarmante. Segundo o INPE, entre agosto de 2022 e julho de 2023, o estado perdeu mais de 7 mil quilômetros quadrados de cobertura florestal.
o equivalente a 5 vezes o tamanho da cidade de São Paulo. O número colocou o Amazonas, pela primeira vez na história recente, entre os líderes do desmatamento na Amazônia Legal, ultrapassando estados tradicionalmente críticos como o Pará e o Mato Grosso. A floresta está sendo abatida por diferentes frentes de destruição. O desmatamento tradicional, ligado à grilagem de terras, expansão agropecuária e derrubada ilegal de madeira, segue atuando com força, especialmente em áreas próximas a estradas e rios navegáveis. Madeireiras clandestinas abrem ramais em zonas remotas, devastam áreas inteiras e deixam para trás apenas clareiras, troncos queimados e comunidades ameaçadas. Grande parte dessa madeira é escoada com documentos falsos, ou mesmo sem qualquer fiscalização, abastecendo mercados no sul do Brasil, na Europa e na Ásia. Mas o avanço mais preocupante dos últimos anos tem sido o garimpo ilegal, e com ele, a presença de organizações criminosas que passaram a financiar essa atividade como uma forma de lavar dinheiro e expandir seu poder sobre a região. É o chamado narcogarimpo, a aliança entre facções do tráfico de drogas e redes de garimpo clandestino. O que antes era uma atividade rudimentar, feita com pás e bateias, hoje envolve dragas modernas, logística aérea, redes de comunicação por rádio e armamento pesado. Rios como o Madeira, o Juruá e o Purus viraram corredores de destruição. As balsas garimpeiras escavam o leito dos rios, liberam mercúrio em grandes quantidades e comprometem a saúde dos ecossistemas aquáticos. Essa realidade afeta diretamente os povos indígenas e comunidades tradicionais. Terras como as dos Yanomami, Ticuna e Javari têm sido invadidas por garimpeiros armados, que não apenas destroem o meio ambiente, mas também ameaçam a vida dos povos originários. Casos de assassinatos, abuso sexual, intoxicação por mercúrio e disseminação de doenças como malária e hepatite têm sido cada vez mais frequentes. Em muitos casos, líderes indígenas vivem sob constante ameaça por denunciarem essas atividades ilegais. Em 2023, o número de denúncias de invasão a terras indígenas aumentou 52% em relação ao ano anterior. Outro impacto brutal é ambiental. O mercúrio despejado nos rios contamina os peixes, base da alimentação local, causando doenças neurológicas e envenenamento progressivo das populações ribeirinhas. Além disso, as áreas desmatadas para o garimpo deixam crateras e lagos artificiais que nunca mais se regeneram, um dano irreversível para o bioma. A destruição do solo e da vegetação também aumenta o risco de queimadas, que se intensificam durante o período de seca. Número 4. O colapso climático no coração da Amazônia. O ano de 2024 marcou um dos períodos mais críticos da história recente do Amazonas. A estiagem que atingiu o estado foi classificada como uma das piores já registradas, superando, em gravidade, a seca histórica de 2010. Os grandes rios da região, como o Solimões, o Purus, o Madeira e o Negro, baixaram a níveis alarmantes. Em Manaus, o Rio Negro chegou a atingir a cota mais baixa em mais de um século de medições. O que antes era um espelho d'água imponente, tornou-se um leito de pedras e lama. Essa seca prolongada isolou milhares de comunidades ribeirinhas. Barcos, que são o principal meio de transporte na floresta, ficaram encalhados. Escolas suspenderam aulas. Remédios, alimentos e combustíveis não chegaram nos destinos. O abastecimento de água potável entrou em colapso em dezenas de localidades. A água que ainda restava nos igarapés e poços artesianos apresentava sinais de contaminação, e surtos de doenças como diarreia, hepatite e viroses se espalharam rapidamente entre crianças e idosos. Em alguns municípios, caminhões-pipa passaram a ser a única fonte de água limpa, isso quando conseguiam chegar. O impacto econômico também foi severo. A pesca artesanal, uma das principais atividades de subsistência do interior, praticamente desapareceu em diversas áreas. Os peixes migraram ou morreram, e o que restou não podia ser consumido por causa da concentração de poluentes nos mananciais.
A agricultura familiar sofreu com o solo seco, as plantações queimadas pelo sol forte e a escassez de chuvas. A estiagem atingiu também o setor energético. Com o nível dos rios baixos, algumas hidrelétricas operaram com capacidade reduzida, acendendo alertas sobre o risco de apagões. Mas a seca não veio sozinha. Ela caminhou lado a lado com um outro fenômeno devastador: as queimadas. Em 2024, o Amazonas bateu um recorde histórico, registrando mais de 21.600 focos de calor em menos de 10 meses. A fumaça densa cobriu cidades inteiras, inclusive Manaus, onde os níveis de poluição do ar ultrapassaram os padrões considerados seguros pela Organização Mundial da Saúde. Hospitais registraram aumento de até 30% nos atendimentos por problemas respiratórios, principalmente em crianças e idosos. Em algumas regiões, a visibilidade ficou tão comprometida que voos foram cancelados e rodovias interditadas. As queimadas têm múltiplas causas. Parte é resultado direto do desmatamento, quando a floresta é cortada e o fogo é usado para limpar o terreno. Outra parte é atribuída à estiagem extrema, que transforma a mata em material altamente inflamável. Mas há também a ação intencional de grileiros, garimpeiros e criadores de gado que usam o fogo como instrumento de expansão territorial. A combinação desses fatores transforma a floresta úmida em um ambiente altamente vulnerável às chamas. A crise hídrica é talvez o retrato mais simbólico do colapso em curso. O Amazonas, conhecido por sua abundância de rios e chuvas, agora vive a escassez como realidade. Os efeitos do El Niño, o aquecimento das águas do Atlântico e do Pacífico, e as mudanças climáticas globais têm alterado profundamente o regime de chuvas da região. O que era sazonal tornou-se extremo e imprevisível. O equilíbrio delicado entre floresta, água e clima está se rompendo. Número 5. Zona Franca de Manaus e os desafios da infraestrutura. Criada em 1967, durante o regime militar, a Zona Franca de Manaus foi concebida como uma alternativa para impulsionar o desenvolvimento econômico da Amazônia Ocidental e proteger a soberania brasileira sobre a floresta. Ao oferecer incentivos fiscais generosos, o polo industrial atraiu centenas de empresas nacionais e multinacionais. Com o tempo, Manaus se transformou em um importante centro de produção de eletroeletrônicos, motocicletas, produtos de informática e bens de consumo. Atualmente, a Zona Franca responde por cerca de 80% do produto interno bruto da capital amazonense e emprega diretamente mais de 100 mil trabalhadores. No entanto, o sucesso econômico da Zona Franca contrasta com os graves problemas de infraestrutura que isolam a cidade e elevam seus custos logísticos. Manaus é uma metrópole cercada por floresta e rios, uma ilha urbana no meio da Amazônia. O transporte de mercadorias depende quase exclusivamente de vias fluviais e aéreas. Caminhões não chegam por rodovia asfaltada. A famosa BR-319, que liga Manaus a Porto Velho e, por consequência, ao restante do Brasil, é em grande parte intransitável há décadas. Construída na década de 1970 e abandonada pouco tempo depois, a BR-319 tornou-se um símbolo do fracasso das promessas de integração amazônica. Durante 6 meses do ano, com as chuvas torrenciais da estação úmida, boa parte da estrada se transforma em um lamaçal intrafegável. Pontes de madeira apodrecem. Trechos inteiros são engolidos pela vegetação ou alagados por igarapés. Quando transitável, a rodovia representa um risco para o meio ambiente, pois atravessa áreas de floresta densa, reservas indígenas e unidades de conservação, facilitando a entrada de desmatadores e grileiros. O isolamento logístico encarece tudo. Um produto fabricado em Manaus precisa ser embarcado por balsa ou avião até os centros de distribuição no sudeste ou sul do país. Isso reduz a competitividade, limita o escoamento da produção e aumenta o custo de vida local. Para as empresas da Zona Franca, os incentivos fiscais compensam parte dessas dificuldades. Mas, sem uma infraestrutura eficiente,
o polo industrial vive sob constante ameaça, especialmente diante das pressões do governo federal por revisão de benefícios fiscais e da crescente automação industrial, que reduz empregos e exige novas formas de inserção econômica. A discussão sobre o futuro da BR-319 ilustra o dilema da Amazônia: desenvolver ou conservar? Muitos argumentam que a pavimentação da rodovia seria um passo necessário para integrar o norte ao restante do país. Outros alertam que isso pode desencadear uma nova onda de desmatamento, invasões de terra e conflitos sociais. A ausência de um modelo de desenvolvimento equilibrado que considere as singularidades ecológicas e culturais da região segue como o principal obstáculo para um progresso real e duradouro. Número 6. A geopolítica da Amazônia. A Amazônia não é apenas um território coberto por floresta, é também um espaço de disputa simbólica, política e econômica no cenário internacional. O mundo inteiro parece ter uma opinião sobre o que o Brasil deve ou não fazer com a Amazônia. Chefes de Estado, ONGs estrangeiras, cientistas, ambientalistas, empresários e até celebridades internacionais frequentemente se posicionam sobre o futuro da floresta, em discursos que oscilam entre a defesa da biodiversidade e os interesses econômicos ocultos sob o véu da sustentabilidade. Nos fóruns internacionais, cresce a pressão para que o Brasil preserve a Amazônia como um patrimônio da humanidade. Essa narrativa, muitas vezes guiada por países do norte global, busca vincular o desmatamento da floresta à crise climática mundial, propondo, inclusive, a criação de mecanismos de governança internacional para a região. Por trás desse discurso ambientalista, no entanto, há uma tensão não declarada: o incômodo de algumas nações com o fato de a maior floresta tropical do planeta estar sob soberania de um único país. Para muitos brasileiros, essa mobilização estrangeira levanta suspeitas legítimas. A Amazônia é também um território rico em recursos estratégicos: água doce, biodiversidade, minérios raros e, mais recentemente, petróleo. O subsolo amazônico abriga depósitos de nióbio, mineral com aplicações em ligas metálicas avançadas, aeronáutica, energia nuclear e baterias, e vastas reservas de potássio e manganês. Em meio à transição energética global, a cobiça por esses elementos cresce. Um dos focos atuais dessa disputa é a bacia da foz do rio Amazonas, onde a Petrobras pretende explorar petróleo em áreas profundas do oceano, próximas à fronteira com a Guiana Francesa. O projeto, no entanto, enfrenta resistência de ambientalistas, órgãos reguladores e da opinião pública internacional. A alegação principal é o risco ambiental num bioma ainda pouco estudado, mas a questão também envolve geopolítica. A Guiana e o Suriname já exploram petróleo na região, com apoio de empresas multinacionais. O Brasil, se autorizado, entraria como novo player numa corrida energética estratégica, num ponto sensível do continente. A discussão em torno do petróleo na Amazônia reacende debates sobre soberania nacional, modelo de desenvolvimento e responsabilidade ambiental. Para setores do governo e da indústria, não explorar essas riquezas seria abdicar do futuro do país e manter o norte em atraso. Para ambientalistas, trata-se de evitar uma nova fronteira de destruição, que colocaria em risco populações indígenas, ecossistemas frágeis e comprometeria metas climáticas globais. Outro exemplo da tensão entre exploração e conservação está no nióbio, um dos minérios mais valiosos do mundo. Embora o Brasil detenha cerca de 98% das reservas conhecidas do planeta, muitas delas em território amazônico, o país ainda exporta o mineral in natura, sem agregar valor tecnológico. Empresas estrangeiras compram o nióbio por valores relativamente baixos e o revendem como componente estratégico em setores de ponta. Isso alimenta uma sensação de expoliação, reforçando a ideia de que o interesse internacional na Amazônia não é apenas ecológico, mas também econômico. No campo simbólico, a floresta se tornou uma arena de disputa narrativa, enquanto organizações internacionais denunciam o desmatamento e o avanço do agronegócio. Setores nacionalistas reagem com discursos que defendem o direito soberano do Brasil
de decidir sobre seu próprio território. Em tempos recentes, essa tensão ganhou contornos ideológicos. De um lado, a narrativa globalista da proteção ambiental como dever universal. De outro, a resistência de quem vê na internacionalização da Amazônia uma ameaça à integridade nacional. A pergunta que permanece sem resposta é: de quem é realmente a Amazônia?